Olá, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como está a sua vida neste momento, quando chegou esse vídeo, mas eu sei que você vai sair daqui melhor, cheio do Espírito Santo de Deus, renovando as suas forças em Cristo Jesus. Porque somente Ele sabe o que nós passamos, somente Ele sabe, somente Ele pode nos restaurar, somente Ele pode nos alegrar, somente Ele pode nos abençoar, abrir portas para aqueles que estão fechados. Então, assim, Ele é o que nós precisamos na nossa vida. Somente espere no Senhor. A nossa fé nos provará quem realmente nós somos. Sabe, Jesus ensinou muito aos discípulos, o que realmente é fé. Muito. Jesus ensinava aos discípulos que era fé. Os discípulos já tinham uma grande fé. Por quê? Porque eles faziam o coxo andar, faziam o cego enxergar, espalhava a mensagem de Deus, morria. Mas Jesus mostrou uma fé muito mais extraordinária do que nós possamos acreditar. Por quê? Porque nós temos pouca fé. Jesus, ele multiplicou os pães. Já era algo inacreditável. 5 pães e 2 peixes para mais 5.000 pessoas, tirando homens e mulheres, mais homens, 5.000 homens e tirando as mulheres e as crianças. Imagina, era quase 10.000 pessoas. Então assim, Jesus depois de fazer isso, foi para o monte orar. Os discípulos foi para o mar. Jesus mandou ele atravessar. Então assim, Jesus desceu do monte e foi andando em cima das águas. Os discípulos pensaram que era um fantasma. Aí Jesus falou: homem de pouca fé, porque duvidaste. Sabe, e Jesus ensinou muitas vezes, não só nessa situação, em várias situações, a pouca fé. Não porque tinha pouca fé, mas não creram do que viram. Então assim, você não acreditamos do que as promessas que Cristo faz em nós. As promessas que Ele fez na nossa vida. Eu falo, se Deus realmente fez promessa em você, ela cumprirá. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a promessa que vê realmente Deus se cumprirá na sua vida. Ah, mas é quase impossível. Deus é o Deus do impossível. Então nós temos que ter fé. Marcos capítulo 1, versículo 15 ao 18, resumindo, vai dizer assim: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram. A fé do que? Dos discípulos. Que discípulos era esse? Era aquele discípulo que estava no meio do mar. Sabe, e sem entender cada discípulo, às vezes não tinha maior qualidade para ser um apóstolo. Não tinha uma maior qualidade para seguir Jesus. Às vezes alguns não tinham fé, alguns não entendiam muitas leis de Deus, muitos não honravam a lei de Deus. Mas Jesus pega aqueles que ninguém ama, aqueles que todos desprezam, e levanta ele para enganar os sábios. Mas antes de falar um pouco mais sobre essa mensagem, vim pedir você se inscrever do lado desse sino. Todo dia mandar oração, mensagem de Deus na sua vida, vem cair no seu telefone, compartilhe seus amigos familiares com a mensagem de Deus. Pode chamar mais pessoas seja alcançada sobre essa mensagem de seu like, isso ajudará a fortalecer o canal. Sabe, Jesus pegou tantos discípulos que eu falo que você jogaria para baixo, você não colocava a vezes, porque primeiro, olha, você vê, Paulo era um homem que conhecia a palavra de Deus, sim. Conhecia, sim, as leis de Deus. Conhecia, porque ele era judeu. Ele estava correndo, matando os cristãos. Porque para ele, os cristãos eram contra os judeus. Mas não era. Então Paulo ficou o quê? Muito ganancioso. Vamos matar os cristãos. Mas Jesus pegou ele. Transformou ele. Olha, você vê Pedro e mais discípulos no mar pescando. Jesus falou: vocês não vão pescar peixe, agora vocês vão pescar homens. Jesus pegou cada pessoa que às vezes muita gente ia desprezar diante da sociedade, para o que levar o evangelho, a mensagem de Deus para as pessoas. Isso é fé. Porque primeiramente os discípulos mesmo falavam: Deus tem tanta pessoa capacitada, porque o Senhor me escolheu para capacitar você. Jesus o ensinou. Jesus deu aula de teologia, deu aula de ensinamento, deu aula de fé para eles. A mensagem do evangelho é a mensagem de fé.
Por que é mensagem de fé? É o tipo de fé exigido pelo mestre, aquele que é realmente positivo, dinâmico, capaz de remover montanhas, que se proteja para a eternidade. E por que é fé? Primeiramente, a fé. A fé não é somente as coisas que você vê, mas também as coisas que você não vê. Então assim, nós não estamos vendo Deus, mas sabemos que Ele existe. A Bíblia às vezes pode ser comprovada pelo ser humano em algumas situações, mas sabemos que ela é real. Eu não sei se o céu existe, mas você tem fé que ele existe. Isso é fé. Às vezes para os olhos humanos, para os nossos olhos, é impossível, mas é a fé. É impossível para os médicos que uma pessoa cura do câncer, e curou porque é fé. É impossível que às vezes você passe situações em sua vida que você não ia voltar atrás pelo tamanho da dor, tamanho luta que você está passando, mas através da fé Deus deu uma reviravolta à sua vida. Então assim, a fé ela é muito importante para nós em todos os aspectos. Se quer crescer espiritualmente com Deus, você tem que ter fé. Eu gostaria de perguntar: qual é o seu tipo de fé? Tem você que fé que Ele poderá valer nas horas sombrias da provação e nos momentos cruciais das tempestades? Por quê? Porque assim, se nós olhar para a sociedade, a maioria acredita em Deus, é verdade? A maioria quer ir para o céu, verdade? Isso é uma fé básica, uma fé básica diante de Deus, porque até o diabo crê em Deus. Então assim, Jesus não está se importando com essa tamanzinha de fé, somente acreditar. Deus quer que nós honramos a verdade, honramos a Ele de todo o nosso coração. Aí entra outro tipo de fé, sabe? Não é fé que somente você crê, mas você vive ela de todo o seu coração. Em que você está crendo? Meu texto desta hora, guardando a suprema expressão de Jesus, fala-me: crede no Evangelho. O mestre não deixa possibilidade para outro tipo de fé, a não ser aquela que se concentra integral e poderoso nas maravilhas do Evangelho, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Jesus nos ensinou a crer no Evangelho, porque somente ela você alcançará a salvação, a recompensa de Deus. O que mais hoje nós temos hoje é falsas mensagens, falso ensinamento, falsas mensagens, que parece que é de Deus, mas não é, parece que é evangelho, mas não é. Cuidado com esse tipo de mensagem. Mensagem que traz ensinamento, mensagem que faz você chorar, faz você se emocionar, mas não é mensagem que transforma a sua vida, não é mensagem que cura a sua vida, não é mensagem que faz você se arrepender e largar do seu pecado. Então tome cuidado, porque Jesus diz que o único verdadeiro é o Evangelho. Que Evangelho é esse? Arrependei-vos e convertei-vos, que a hora do Senhor está chegando. O Evangelho que é arrependimento. Você vê isso? Porque quando nós estudamos, nós pensamos assim: quem prega o Evangelho? Não foi somente Jesus, só apóstolos e discípulos. Os profetas antes de Jesus já pregavam sobre isso. Elias falando para o povo se arrepender, Samuel falando para o povo se arrepender, Eliseu falando para o povo se arrepender, Isaías falando para o povo se arrepender, e vários outros profetas. Por quê? Porque não tem como agradar a Deus se você não honrar as palavras dele. Então Jesus ensinava muitas vezes isso. Toda vez que Israel não honrava a palavra de Deus, toda vez eles perdiam a guerra. Então mostrava que honrar a Deus, ter fé, você tem que obedecer às leis de Deus também. Porque Israel tinha fé em Deus, e quando não honrava, perdia a guerra. Não adianta ter fé, tem que honrar o que você está crendo. Tomé não podia crer na mensagem de ressurreição, a vida que impulsionava os apóstolos, enchendo-os de felicidade e gozo. O mestre vai ao encontro do incrédulo discípulo, mostrando-lhe as mãos feridas, o corpo marcado pela estrada. Na cruz ele diz antes a expressão agora de fé. Agora mostrando-lhes a mão ferida e o corpo marcado pela estrada na cruz, ele diz ante a expressão agora de fé. Os apóstolos assumem: porque me vistes, creis, bem-aventurados os que não viram e creem. Olha para você ver, sabe? Jesus enfrentou cada tipo de situação que eu tenho de falar. Situações que para vezes para eu você parece nada de significância. Às vezes você pergunta assim: isso aqui é muito interessante.
Uma vez certo pastor diz assim: nós às vezes julgamos as pessoas, só que às vezes nós somos piores que ela. Nós falamos assim pro Judas: ah, o Judas traiu Jesus. Quem aqui tem coragem de trair Jesus? Ah, às vezes eu vou aceitar Jesus, sabe como? Preguiça de ir pra igreja. Eu vou aceitar Jesus com vontade de pecar e cai no pecado e depois quer se arrepender. Então às vezes nós caímos, largamos Jesus, traímos Jesus por coisas pequenas, muito mais pequenas do que Judas. Às vezes nós falamos: por quê? Porque ninguém reconhece o que realmente pecou. O Evangelho é uma mensagem de resposta para você nesse dia. Uma resposta para esse seu problema que lhe tem tirado a harmonia interior, a alegria de viver. Problema que ninguém resolveu, mas que o mestre que tudo sabe pode fazê-lo. Talvez seja uma aflição profunda, um ódio recalcado contra o próximo, uma tristeza mortal, por pecados praticados, a solicitude os cuidados do amanhã, a saudade, a solidão, o desprezo dos amigos, a ingratidão daqueles que você esperava alguma coisa, o medo da vida ou o medo de morrer, o medo da morte, tudo isso, montanhas que você sente intransponíveis, insuperáveis. Mas eu gostaria de lembrar, nessa situação que ensinou Jesus: pois em verdade vos digo que se tiveres fé como grão de mostarda, direi este monte: passa daqui para colar, e passará, nada vos será impossível. Mateus 17:20. Quando Jesus dá uma simbologia de que nós temos que ter a fé como grão de mostarda, pessoas entendem errado. Ah, quer dizer, uma fé pequena? Uma fé pequena já é capaz, não somente uma fé pequena. O que é realmente um grão de mostarda? O grão de mostarda é uma semente muito pequena, que para aquela época era uma semente mais pequena da região. Mas isso tem uma significância de que o grão de mostarda, ele passa qualquer clima, ele é o que? Firme. Não é fácil de você colocar a semente ali e ela não se plantar. É uma semente muito forte. E depois que ela cresce, ela se torna uma árvore grande, passando mais de 2 metros. Isso mostra o que? A fé de grão de mostarda é uma fé persistente, uma fé que não se abala para qualquer coisa. É uma fé que vai crescendo diante de Deus. Em outra ocasião, o mestre diz: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, não duvida no seu coração, mas que assim será com ele. Em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. Porque Jesus fala muito de transportar o monte? Porque assim, nós olhamos assim: ah, é quase impossível. Me fala quanto que é impossível você transformar um monte ali para cá. Nem equipamento no mundo tem, nem equipamento. Então a fé que às vezes para você é impossível. É impossível. Então olhamos assim, os personagens teve muita fé. Abraão teve muita fé. Elias fez cair fogo do céu. Então assim, a fé ela é muito importante para nós. É muito importante. Também vim te falar, a fé sem obras, ela é nada. Como que eu te falei, às vezes as pessoas do mundo têm fé em Cristo, mas não faz obra, não vive a obra de Deus. Porque também tem outro significado. Tem que ter fé, fazer a obra e viver as obras para ser salvo. O mestre nos fala em lançar nossas montanhas no profundo dos mares. Pelo poder da nossa fé, sim, há mistério de poder e luz nos caminhos da verdadeira fé. Caminhos que precisam ser trilhados por você para uma vida de bênção. Confiarei em Cristo, pois Ele é o caminho. Entregue o caminho, Senhor, confia nele, Ele tudo fará, diz Davi. Então, às vezes para você é difícil ter fé. Ah, meu parente está com câncer, está com uma doença grave, tenha fé. Ah, e se não ser curado, tenha fé. Somente tenha fé. Porque se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continuará sendo Deus. Eu tive fé maior que um monte. Eu tive fé maior que tudo. Orei, enjoei, mas Deus não curou. Aí entra: era da vontade de Deus ser curado ou não? Então tome cuidado. Às vezes a pessoa que se desfalece a sua vida com Cristo. Por quê? Porque Deus não fez o que ela tanto queria fazer. Vamos orar neste momento, orar para que Deus sempre seja conosco, no aumento da nossa fé, que possamos crer nos milagres, nos sonhos que Deus colocou em nossas vidas. Pai, dai-nos fé, para que possamos falar nossas montanhas perante elas, tomemos atitude de vitória, Pai. Por mais eu, Pai, e esses irmãos tenha pouca fé, o Senhor nos aumente a nossa fé, porque nossa fé transportará montanhas. Se a montanha está o que nos impedir, nós temos fé que ela sairá. É fé, gente. Os discípulos, eles já tinham uma grande fé perante aqueles homens, mas a fé deles não era comparada ao que Jesus podia fazer.
Jesus fazia coxo levantar, paralítico andar, leproso ser curado, cego enxergar. Jesus, ele era um incomparável naquela época. Todo mundo queria ver, todo mundo queria conhecer Jesus. A fama de Jesus se repetiu tanto naquela época que as pessoas não entendiam muito bem. Por quê? Porque não entendia. Por quê? Os judeus não estavam entendendo. Esse aqui é o Messias mesmo? Eu não acredito. O Messias não tinha que vir assim, pobre. Não tinha que vir assim. Ele tinha que vir com seu cavalo branco, sua espada, para destruir todos os nossos inimigos, se tornar rei. Não era assim que seria a primeira vinda de Jesus. Não é assim. Talvez eles estavam confundindo com o final dos tempos. Mas vim te falar, Jesus veio com uma forma simples, nasceu um lar simples, viveu, honrou a palavra de Deus e morreu para cada um de nós. Ele veio para os seus não receberam. Ele veio para todos. Então, uma vez você está passando triste situação, tenha fé somente em Cristo, que suportou tudo por nós, para mim e por você. Tenha fé e nunca desacredite o que Deus pode fazer na sua vida. Tenha fé como Ele teve por nós, mesmo que nós não merecia, Ele morreu na cruz por nós. Que possamos ser cada dia melhor. Se inscreva, compartilhe, dê seu like, Deus pode te amar, te proteger sempre. Amém.